Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do Lidera Cast, o podcast oficial do Lidera Agro, a maior feira do norte do estado do Espírito Santo. Eu me chamo Jéssica Monteiro e hoje convidei aqui o Luiz e o Dênio, né? Isso, Luiz e Dênio, para estar conversando um pouco sobre a agricultura 4.0, que é uma promessa, na verdade já é uma realidade, né? Devagarzinho. Isso aí, devagar está conquistando aí o espaço, e agora eles vão explicar para vocês a importância desse modelo, né, de agricultura, mas primeiro queria saber a opinião de vocês sobre essa feira. O que vocês esperam dessa feira? Por favor. Vai você. Não, é uma feira sobre o mundo do campo, e a gente espera não só mostrar a tecnologia que a gente, né, emprega e está trazendo para o mundo agro, mas também aprender um pouquinho, né? Porque a gente sempre aprende com todo mundo que está aqui, tanto o produtor que veio até nós, quanto com os outros que oferecem os seus produtos. Então a gente acha que essas feiras são muito importantes para que todos nós possamos crescer juntos na direção correta. E quais novidades a Biagro trouxe aqui para essa feira? A gente está trazendo o nosso sistema de irrigação localizada. A gente desenvolveu uma tecnologia nova para controlar a irrigação, usando a agricultura 4.0, usando a IoT. Então a gente está lançando aqui. A Biagro é uma empresa que já tem alguns anos. Nós desenvolvemos no sul do Brasil. Nós somos o Espírito Santo, mas a Biagro começou lá na região das Missões, no Rio Grande do Sul, fazendo sistemas de controle e automação de pivô central. Sabe o que é um pivô central, né? Sim, Aquele sei. grandão que rola e Isso. tal, né? Nós temos hoje uns 500 pivôs automatizados pelo sistema da Biagro. E aí a gente resolveu transferir a Biagro, porque a gente era daqui, nós fomos para lá fazer. A gente resolveu trazer a Biagro de volta para o Espírito Santo, e aí aqui não tem tanto pivô assim, né? E aí a gente resolveu desenvolver um sistema de irrigação localizada usando os mesmos princípios que a gente tinha usado para fazer o nosso sistema de pivô. E a gente está lançando hoje aqui, quer dizer, hoje, né? Estamos lançando aqui na feira. E a Biagro, ela tem surpreendido, né, os agricultores com essas novidades, e a aceitação tem sido boa? Tem, claro. Nós já temos alguns sistemas automatizados, né, de irrigação localizada, você está falando. Pivô a gente já está há bastante tempo. Já está consolidado. Já está consolidado. Né? A gente tem sistemas de manejo de irrigação automático para pivô. A gente tem várias tecnologias, sensores de umidade do solo, tudo integrado em rede. A gente sempre fala de rede, né, Dê? Sempre fala de rede. Sempre rede de comunicação, rede de dados. Porque quando você fala em 4.0, seja na indústria, seja na agricultura, o que importa são os dados, como conseguir os dados, como interpretar os dados e como esses dados influenciam o processo. Né? Então, para isso você precisa ter uma rede onde acontece essa troca dos dados. Né? E esse tipo de informação, né, permite ter uma maior economia, né, nos recursos até mesmo utilizados. O agricultor, ele sente a vantagem no bolso, né? Sim. Se a gente, primeiro, por exemplo, em relação à irrigação, normalmente se irriga demais. Né? A irrigação que acontece, na maioria das vezes, é excessiva. Mas aqui no Espírito Santo mesmo, nós pegamos alguns casos em que teve aumento de produtividade porque a irrigação da pessoa era de menos. A gente começou a medir a irrigação e... Deu 50% de ganho de produtividade porque o agricultor estava irrigando de menos. Ele achava que estava irrigando certo e estava irrigando a menos do que precisava. Tem de tudo, tem quem irriga mais, irriga de menos, tem quem irriga certo. Você imagina no mundo que a gente está, né, com as dificuldades cada vez maiores com a água, né, e a agricultura consome muita água, a gente tem que ter um cuidado enorme de utilizá-la da melhor maneira possível, usar na quantidade correta. Então a ideia de você obter os dados, a ideia de você utilizar esses sistemas, são porque eles são imunes aos erros humanos. Alguém esqueceu de fechar uma válvula, alguém esqueceu de abrir uma válvula na hora da irrigação, você faz a fertirrigação, ela entra exatamente na hora certa, ela para exatamente na hora certa,
né? E isso não depende de um operador que vai lá e tem que ficar no relógio controlando, e aí o celular toca, eu esqueci, passou o tempo. Esqueci de desligar a FET. Entendi. Então isso tudo é automático e mais do que isso, nós vamos medir o tempo, o clima, né? Está mais quente, está mais frio, choveu mais, choveu menos, e isso também influencia o processo. Precisa irrigar mais, irrigação. precisa irrigar menos. Tudo no celular, tudo por aplicativo, tudo via rádio. O não agricultor tem microtubo, não tem fio até a tubulação, tudo painel solar. O agricultor pode viajar. Isso é Ó, que Onde ele beleza, estiver, que ele vai maravilha. olhar e ver assim, não, tá tudo andando direitinho na minha propriedade. Menina, tem um amigo meu que planta café aqui no Espírito Santo, que comprou um barco. Ele nunca foi andar de barco. Porque não tem tempo. Porque não tem tempo, porque tá lá, ai meu Deus, quebrou o secador, quebrou não sei o quê, e não sei o quê da irrigação. Será que está tudo certo? A gente acha que se a gente quer desenvolver tecnologia, você tinha falado isso, qual é a vantagem para o agricultor, né? Isso. Uma das vantagens que a gente quer é ele ter tempo para viver. E a tecnologia tem que vir ajudar nisso, né? Não é só também, eu vou ganhar mais. Não, cara, você vai viver e viver. Vai ganhar mais, mas você vai ganhar qualidade de vida, né? Sabe que você comentou essa questão do agricultor poder sair, viajar e poder ter esse acompanhamento à distância. E eu lembrei aqui de uma situação que eu tenho o meu pai, né, tem uma propriedade rural ali no interior de Rio Bananal. E um dia eu estava indo para lá e no meio do caminho eu vi que tinha um sistema de irrigação que tinha rompido e a estrada inundou. Gente, imagina só o desperdício de água ali naquele momento. Agora imagina se o agricultor ele tivesse essa tecnologia, o quanto que ele deveria ter economizado ali de água. Com certeza, porque eles receberiam um aviso de que houve algum problema e a bomba para. O sistema já Avisa, corta, mas já ele avisa. corta também. Corta também, claro. Depende da sua programação. Perfeito, nossa. Sensor de umidade do solo, precisa irrigar? Estou irrigando certo, né? Sensores meteorológicos, né? E a gente pensa em rede, inclusive com dados que até uma relação entre os próprios vizinhos, sabe? Às vezes o rio está passando lá, medir a altura do rio. A gente está só começando. E a gente quer começar automatizando a irrigação. E a gente trouxe uma inovação. Qual é a inovação? O sistema de controle nosso, diferente dos sistemas importados, nosso sistema é capixaba, é brasileiro. Apesar da gente ter desenvolvido a primeira etapa lá no Rio Grande do Sul, não é gaúcho não, é capixaba. O nosso é todo sem fio, é todo sem microtubo. Então lá a controladora das válvulas fica lá no campo. E do lado de cá fica um cérebrozinho com uma anteninha de rádio conversando com todo mundo. Liga a bomba, desliga a bomba. Abre a válvula tal, bota a ferte, tira a ferte. Como é que tá a umidade do solo? Tá tanto. Não, então irriga menos. Choveu ontem, não irriga. Sem o agricultor, sabe, precisar estar o tempo inteiro. Pensando e agindo em relação. E aí de manhã ele vai lá, olha no celular e fala, não, irrigou tudo direitinho. Olha, irrigou um pouco menos ontem, porque não precisou. O sistema vai lá e fala para ele. Então, assim, hoje, qual seria a vantagem que vocês podem falar aqui nesse momento que vocês têm em relação a uma empresa concorrente? Nós estamos apontando na direção do 4.0 que você falou. Porque está atrasado. A implantação, na verdade, está bastante atrasado, né, Dani? Na agricultura é um pouco mais lenta que na indústria por muitas razões, né? Você, na indústria ela é concentrada, está tudo juntinho, você desliga a chave, desliga tudo, não chove dentro, né? Na agricultura você depende do clima, é tudo espalhado, é longe, então é normal que demore mais, né? As tecnologias não conversam umas com as outras. Então, a gente estava ali agora conversando com um rapaz de drone. O drone, a tecnologia do drone está à parte dos outros sistemas, sabe? Uma vez eu fui numa fazenda no Rio Grande do Sul, tinha uma base RTK para cada marca de trator.
Tinha uma base da Trimble. Aqui no Espírito Santo tem pouco trator guiado por RTK, né? Lá tem muito, no Centro-Oeste tem porque muito. é um plano Porque aberto. é plano e tal. Então tinha uma base para cada fábrica de trator. Um da Trimble, um da John Deere, uma da New Holland, não era só 3. Chega, né? Tinha mais uma? Não, chega. Eu lembro que tinha, bom, um monte. E isso não pode. Eles todos fazendo a mesma coisa. Os 3 fazendo a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que colocar um dos objetivos da gente. Por isso que a gente está começando pela irrigação. A gente tem um objetivo muito mais ambicioso. A gente é meio até megalomaníaco, né? Assim, a gente está querendo fazer um negócio. Então, a gente quer que essas tecnologias conversem entre si. E o agricultor tem que investir um pouco menos. Porque, por exemplo, a gente, além de irrigação, a gente tem equipamento RTK fabricado no Espírito Santo, que a gente desenvolveu para robótica. Então a gente quer que o RTK do drone converse com o RTK do trator. A gente quer que o sensor de umidade, a estação meteorológica que a gente tem, que dá o dado meteorológico, converse com a máquina, converse com o drone que vai aplicar e diz para ele o vento. A direção, sabe, um negócio meio básico, né? Assim, o vento tá para lá, mas que essa informação vá pro drone, para que, se isso for relevante pro plano de voo o drone pode voar um pouquinho para cá por causa do vento, né? Isso. Então, precisa uma coisa conversar com a outra, para que o custo da implantação dessa tecnologia seja menor. E isso que a gente quer fazer. A gente quer meio que tentar fazer com que essas tecnologias conversem, a gente quer facilitar o processo para o agricultor, porque tomar decisões, todo agricultor toma todo dia, mas tomar decisões quando você tem os dados corretos na mão é muito mais simples e muito mais certeiro. O que a gente quer, sem essa rede, sem os sensores, sem essa conversa entre os sistemas que ele está colocando, o agricultor fica um pouco perdido, que ele tem que olhar, um sistema está aqui, o outro está ali, o outro está lá, trazem informações que deveriam ser cruzadas, mas elas não se cruzam porque não se conversam. Então ele tem dificuldades maiores de tomar a decisão. Então, o nosso trabalho é integrar tudo isso e facilitar essa tomada de decisão pelo agricultor. Não só a tomada de decisão, mas a ação também, porque ele não vai ter que ir lá abrir a válvula na mão, né? Ele vai no celular e define o que vai acontecer, faz um agendamento do que vai acontecer amanhã. As comodidades da vida urbana tem que chegar lá. São Borja é a terra do arroz, lá no Rio Grande do Sul. Nós visitamos um arrozeiro, lá chama arrozeiro. Grande, o cara, olha, era 30 mil hectares, né? De arroz. É grande? 30 mil hectares? É grande. Porque no Espírito Santo não tem propriedade tão grande. Conversando, conversa vai lá, conversa vai, conversa vem, não sei o quê. Aí a gente foi conversar de mostrar o aplicativo para controlar. A gente estava tentando controlar a inundação da irrigação do arroz. Conversa vai, conversa vem. Mais um aplicativo, ele já fez uma careta assim. Ele tinha 9 sistemas. Veja, olha, 9 que ele tinha que olhar ao mesmo tempo. E alguns era assim, por que essa informação não está tudo num... Ele mesmo falando, né? Foi dali que a gente veio com a ideia, falou, rapaz, a gente tem que colocar uma coisa para conversar com a outra, né? Não dá para o cara administrar 9 sistemas, 9, uns no computador, outros no celular, né? Então a gente quer integrar, a gente quer, é quase fazer, não é, sabe, é quase um movimento até de conscientização, de relação entre fornecedores e empresas, sabe? Para que uma coisa converse com a outra, para que a gente tenha mais eficiência, aumente a produtividade, sabe? Aumente o conforto do agricultor, simplifique. A gente tem uma coisa que a gente não está falando, que é de inteligência artificial, né? Uhum. Você já imaginou? Para que o agricultor tem que ficar olhando negocinho? Olha, a gente tá aqui falando que tem que fazer negócio no celular, né? Imagina se daqui a pouco uma IA, um chat GPT da vida, vira para ele e fala, ei, seu João, você deu uma olhadinha lá no sei o quê? A válvula 2 não abriu. Olha, na sua programação tá dizendo para irrigar amanhã, mas pela previsão do tempo, há uma previsão boa de chuva para amanhã. Se eu não quer suspender, que caso não chova, a gente irriga depois de amanhã, não vai fazer um problema muito grande. Ou até mesmo o agricultor vai fazer ali uma pulverização
tá previsto para chover, ele já evita de fazer Exato. naquele dia. E João, não pulveriza não, que amanhã, enfim, para fazer isso, a gente precisa pegar esses dados que estão separados, que não conversam entre si, que não se e usar essa informação para treinar uma inteligência artificial brasileira Que entende do campo no Brasil. que entende do campo do Brasil, que entende do café Conilon que tem aqui, que entende da macadâmia que está aqui, porque ela precisa de informação local, né? Para que ela possa interagir, porque a gente vê a dificuldade do produtor, às vezes a gente faz o negócio, o engenheiro, né? A gente brinca muito lá. Vocês estão fazendo para vocês, porque tem que fazer para o agricultor entender, né? E o Dênio que diz muito isso, assim, não, tem que ser uma IA conversando com ele. Exatamente. Tem que ser uma inteligência artificial que não te escravize, mas te ajude, né? Que te Facilite a vida. Né? Então essa jornada não é uma jornada? Isso. Não, a gente conversando assim, não parece que está longe, não é verdade? Isso. Não está. Essa jornada tem que começar num primeiro passo. E a gente acha que o que a gente quer é começar esse primeiro passo, essa integração de coisas pela irrigação. Então nós estamos fazendo sistemas integrados de irrigação que conversam entre si, que guardam informação na internet, na nuvem, para que daqui a pouco esse arranjo de tecnologias gere as tecnologias do futuro, as soluções do futuro que passam pela IA, que passam pelas coisas aqui. Não tem que vir de fora não, gente. Aliás, esse negócio de vir de fora parece que não tá dando muito certo, né? Tá dando confusão aí. Não é, menina? Você viu aí Tanto ir para fora quanto voltar para cá. Nós temos que aprender a fazer as coisas. Tem que ter coragem para fazer as coisas, fazer coisa nossa, solução nossa. E tem muita tecnologia no Espírito Santo, no Brasil. Então, você que está aí do outro lado nos acompanhando, ouviu a dica, hein? Aproveita, busca saber se existem essas tecnologias aqui no Brasil, porque é ganho para você, não é mesmo? Claro. E teria alguma mensagem que vocês gostariam de deixar? Eu adorei o podcast. Você achou o quê? A Jéssica é massa. Não, bem à vontade, bem tranquilo, né? Bem legal Bom demais, mesmo. Jéssica. Obrigado. Eu que agradeço a participação de A vocês. mensagem que a gente quer deixar é o seguinte: para mudar, precisa conhecer o novo. Venha conhecer o novo. Venha conhecer as novidades. Não tem medo do novo, não. Venha conhecer e discuta e olha. Não tem que comprar, mas conheça. Olha, viu? Não tenham medo do novo. E fiquem aí aguardando, porque em breve tem mais novidade aqui para vocês. Lembrando que eu sou velho, né? Então eu posso falar isso. Eu que sou novo. Joia, foi bom. Foi. Animado? Animado, Ah. ficou bem espontâneo, né? Mas não é? Mas se não for assim, não tem graça. Eu sou Nem falei palavra